Você enlouqueceu? Eu tenho que estar bem comigo. Eu tenho que estar em paz comigo. Quem assumiu a responsabilidade comigo fui eu. Esse é o meu compromisso. Eu estou numa nobre missão aqui. Corrigir os meus defeitos numa caminhada de redenção absurda. Para ser o melhor ser humano que eu possa ser. E me coloquei a serviço. Então ele falou, então já que você está a serviço, então vamos ver se você está mesmo. Vai fazer a obra pelo esporte e por nós. E aí começou essa caminhada. Então, olhando para trás agora, Caio, como você citou muito bem, você vê como a divindade veio nos preparando. Primeiro esporte, você ir lidando com isso, depois a internet. Agora nós vamos para o que há, que é aqui dentro. Então, esse primeiro momento foi uma adaptação. Então, o que está acontecendo depois desse primeiro semestre? Como eu te falei que a vida virou de ponta cabeça. Ela está me trazendo uma necessidade de, organização, de compromisso, mas principalmente ela está resgatando tudo que foi feito, para moldar esse cara aqui hoje, para poder fazer o trabalho. E isso daqui tem sido espetacular. Então, assim, a minha gratidão a Deus, ela só aumenta, cara. Só aumenta, porque todo desafio é para nos lapidar, né? E todo momento de dificuldade, tudo, nada mais é do que um chamado para se aproximar da força sagrada. Você falou... Sempre. Sim, não tira os olhos de mim, ou seja, você não pode... Você já viu aquela frase quando Jesus está caminhando sobre as águas, né? Acho que é Pedro que está no barco, e aí ele fala, se você é quem você diz que é, então fala para eu caminhar até você. Aí ele fala, você tem fé dessa maneira? Se você tem, então venha. Então venha. E aí ele sai do barco, ele começa a caminhar sobre as águas, né? E começa a caminhar. E aí, de repente, começa a agitar, aí vem umas ondas mais fortes, começa a balançar, e aí ele perde, começa a olhar para o lado e ele fala, não tire os olhos de mim. E aí ele já duvida, afunda. Aí quando ele afunda, ele pega, tira. Então aquilo me marcou muito. Não tire os olhos de mim. Toda vez que está preocupado com alguém falando mal de você, falaram a vida inteira. Falaram a vida inteira. Não tem novidade. E como que você faz para a condenação de alguém não entrar no seu coração, a crítica de alguém não te afetar, na sua identidade? Exatamente. Como você faz, foi o assim, ajuste. É que eu falei, mantenha os olhos na missão. Eu estou focado em algo muito maior. Então lembre-se, vamos passar a régua para ajudar a galera. Nós somos uns bosta. Todos. Uns bosta. Uns otário. Você é o problema de tudo. Eu sou o problema de tudo. Como eu admito, o que você vai falar de mim? Exato. O que você vai falar de mim? Sou esse cara aí, mas eu admiti. Então agora eu já sei que eu sou. Então agora eu tô numa caminhada de redenção. Ai, você é um bosta. Que novidade, uau! Então é esse o negócio. O problema é que as pessoas começam a se achar que elas são mais do que são. Por isso que eu digo, #somos todos otários. Admite que passa. Por isso que isso precisa ser relembrado todos os dias, porque senão entra soberba na sua vida. Você realmente começa a achar que você é melhor do que você é. A humildade vai embora. E a humildade aqui, ela é essencial, porque ela te coloca sempre numa posição de aprendiz. Entendeu? Nós estamos aqui para aprender. As pessoas, elas querem cobram uma perfeição. Perfeição é Jesus Cristo, meu brother. Aqui nós somos seres humanos. E lembre-se, quando Pedro fala de João, você aprende muito mais sobre Pedro do que de João. A pessoa está falando dela, não está falando de mim. Você é um bosta. Eu sou um bosta. Você é irresponsável. Eu sou irresponsável. Tudo que você fala para o outro, você está falando para você. Simples. Simples. Se você está preocupado cuidando da vida do outro, a sua está vazia. A sua. Entendeu? Então, como você foi muito feliz no início do podcast, eu vivo
e eu deixo viver. Quer me xingar? Fica à vontade. Por favor, fala mais, joga mais, planta mais merda pra sua vida. Isso, fica espalhando veneno no mundo, fique à vontade. E quando chegar a colheita, não se faça de inocente, é só você olhar para trás. Você teve a oportunidade, essa é a beleza. Deus dá o livre-arbítrio, sabe, de você fazer o que você quiser. E você tem o direito de permanecer calado, porque tudo que você disser pode e será usado contra você. Então, quando eu permito as pessoas serem como elas são, entendeu? Eu já fui essa pessoa, né? Eu já passei por esse processo. Eu sei aonde ele vai dar. E tomara que chegue logo para você poder despertar. E aí você vai entender o quanto que você estava perdendo de tempo criticando os outros porque você só estava falando de você. Quando que você decide, numa, entre aspas, discussão, que é numa interação, a hora de enfrentar, a hora de sair fora?